Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre as minhas percepções da psicanálise presente no filme Pobres Criaturas. Vou ler a sinopse para o caso de você não ter assistido. Baseado no livro homônimo de Aleister Gray e referenciando o clássico Frankenstein, a história se passa na era vitoriana e acompanha Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, trazida de volta à vida após o seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu. O experimento é realizado pelo Dr. Godwin Baxter, um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Querendo conhecer mais do mundo, a jovem foge com um advogado e viaja pelos continentes, exigindo igualdade e libertação. Então, falando de forma reduzida, Bella tem seu cérebro substituído pelo seu bebê. Afinal de contas, ela morre no suicídio. O Dr. Godwin faz o transplante do cérebro da criança para que a criança tenha uma chance de viver através do corpo da mãe e também pelo experimento científico. Ele é um homem muito engajado nesses experimentos, inclusive ele mesmo é fruto dos experimentos que o pai dele fazia. O que é muito interessante nesse filme é observar que a Bella não passa pelos processos de desenvolvimento psicossexual como uma pessoa típica. Pelo fato de já nascer em um corpo adulto, a experiência sensorial dela é completamente diferente. Ela já descobre, por exemplo, o orgasmo nos primeiros anos de vida. E ela já começa a ter uma relação com o prazer diferente do que uma criança típica, convencional, experimentaria, né, no seu próprio desenvolvimento. Então, é importante que a gente mencione um pouco, uma pincelada geral, no que é o complexo de Édipo, né? Segundo Freud, Édipo é uma coisa a ser superada no desenvolvimento. Acontece ali na fase fálica, entre 3 e 6 anos de idade, mais ou menos, onde a criança cria um afeto desejante pelo seu genitor do sexo oposto. No caso dos meninos é chamado de complexo de Édipo. No caso das meninas é chamado de complexo de Electra. Ele desenvolve um afeto pelo sexo oposto e uma rivalidade com o mesmo sexo. Portanto, o menino, de certo modo, se apaixona pela mãe, tem na mãe esse objeto de desejo e perseguição, e tem no pai o seu inimigo, o seu concorrente. E no caso da menina, a situação inversa. Qual que é uma das problemáticas disso, né? Entre tantas, é que a criança vê na presença do pai ou da mãe a concorrência. Aquele amor que o filho espera receber da mãe é algo que ele precisa garantir. E a presença de alguém que concorra com esse amor coloca esse recebimento em risco. Então, o complexo de Édipo permeia esse entendimento de que há uma concorrência. Portanto, eu preciso garantir que esse amor é exclusivamente meu. É um dos possíveis responsáveis pela construção de relações monogâmicas, por exemplo. No caso da Bella, ela não tem uma concorrente. O amor de Godwin, que é o pai dela, por mais que brevemente vivendo ali, afinal de contas, com 3 a 5 anos, ela já tem praticamente o desenvolvimento total para que ela possa sair pelo mundo, né? E ela tem a certeza do amor de Godwin. Esse amor não é ameaçado. Então, a forma como a Bella constrói essa relação com o amor é muito fora do comum, considerando as pessoas convencionais. A Bella não desenvolve nenhuma necessidade de posse. E ela também não entende de que modo alguém pode possuir o amor dela. Tanto que no futuro, quando ela está com o advogado lá no barco, e ele fica inconformado de saber que ela tem desejo e se relaciona com outros homens, ele diz para ela...
Se você não se casar comigo, eu quero que você se case comigo. Se você não se casar comigo, eu vou te matar. E no entendimento da Bella isso não faz nenhum sentido. Ela vai dizer: eu não estou entendendo o seu entendimento. Você quer casar comigo ou você quer me matar? Esse sentimento está muito confuso, né? Ela revela de um jeito muito interessante a ambivalência do amor, construída por alguém que resolveu o complexo de Édipo, né? Que seriam todas as pessoas do mundo, exceto Bella Baxter. Então é um filme muito desafiador, é um filme muito complexo, que questiona a forma como a gente vive os nossos afetos, principalmente. Bella, na fuga com o advogado, ela começa a perceber outras oportunidades de sentir prazer, outras oportunidades de se relacionar com o mundo. E o advogado, contrariado no entendimento de que a Bella quer desfrutar disso e sem entender nada, completamente desarmado pela postura da Bella, ele começa a tentar criar situações para que ele possa prender a Bella. Ele sai num cruzeiro com ela, de modo que ela teria acesso a muito menos pessoas. Ainda assim, no cruzeiro, ela encontra maneiras de conhecer pessoas e se relacionar, porém não visando o prazer sexual, mas visando o entendimento do mundo, a cultura, e ela começa a ficar compulsiva ali por absorver conhecimento, ler livros, o que também causa ciúme e tentativa de controle no advogado. É muito interessante que eu ouvi algumas pessoas dizendo que a forma como a Bella se desenvolveu, ela não tem empatia, o que é totalmente equivocado. Afinal de contas, quando a Bella é levada por esse amigo da senhora dentro do barco lá para conhecer o mal do mundo, como ele diz, ela percebe pessoas sendo escravizadas e fetos, né, crianças morrendo, e isso causa uma sensibilização muito profunda na Bella e uma tentativa de fazer algo a respeito. Ela tenta dar o dinheiro para os homens que acabam se aproveitando dela e que não entregam o dinheiro a quem ela achava que deveria ser entregue e tal. Então é muito rico no entendimento da ingenuidade de quem se relacionou pouco com o mundo, né? Outro ponto que eu queria comentar é que Freud estabelece na segunda tópica freudiana o id, o ego e o superego. O id, ele é o desejo puro. Ele não se submete a nenhuma lógica, não se submete a leis, ao conceito de certo e errado, a religião. Ele não se submete a nada. Ele é puro desejo. Enquanto no outro lado a gente tem o superego, que é a forma que a gente entendeu a lei, a religião, o não, a consequência, o medo, em que se sobrepõe ou puxa a outra ponta da corda do id. Freud fala de um jeito interessante que são dois severos senhores. E no meio desses dois severos senhores existe o indivíduo, que é quem media esse confronto entre id e ego, e superego, né? No caso é o ego, é a identidade que se constrói no meio desses dois severos senhores. No caso da Bella, como ela não viveu a resolução do complexo de Electra, no caso dela, ela não teve esse fortalecimento do superego. A Bella, ela é puro id, ela é puro desejo. Ela não se preocupa com consequências e com a forma como as pessoas vão pensar. Ela não consegue sequer entender o motivo pelo qual as pessoas pensam daquele jeito. Quando ela e o advogado passam por dificuldades financeiras, a Bella conhece uma cafetina e descobre que pessoas pagam para transar com ela. Ela descobre uma oportunidade de prostituição. E ela fala: poxa, que legal, eu vou sentir prazer, eu vou transar e vou ganhar dinheiro, que perfeito. E ela vai toda empolgada experimentar a vida de garota de programa, né? E o companheiro dela, que é o advogado, fica completamente perdido
totalmente devastado por saber que ela está se deitando com outros homens sem nenhum tipo de pesar, achando o máximo, inclusive, aproveitando a experiência de conhecer o mundo da forma mais livre que se pode imaginar. Então, é muito interessante observar o quanto as nossas razões de sofrer estão completamente atreladas ao entendimento do que a gente acha que é certo. E que nem sempre o sofrimento acontece de forma legítima. O sofrimento é uma construção mental. É uma forma que você aprendeu a assimilar o que o mundo é. Então, o filme é riquíssimo nesse aspecto. Ele traz recortes sobre feminismo, sobre posse, sobre liberdade, sobre uma fala muito interessante, que eu não me lembro agora quem foi que disse, mas a frase diz: as coisas são o que são até que a gente entenda outro jeito para que sejam, né? É muito, muito interessante, muito, muito fascinante essa ideia de que tudo não passa de uma construção social, tudo não passa de uma maneira de olhar para as coisas. Outra coisa interessante é que a Bella tem a oportunidade de conhecer o pai, que aparentemente é o algoz da mãe, provavelmente o responsável pelo suicídio dela. E quando Bella, apesar do distanciamento emocional que ela tinha com essa situação, tem a oportunidade de conhecer esse homem, porque afinal de contas ele vem reivindicar a mão da Bella, que está prestes a se casar com um cuidador contratado pelo Godwin para ajudar no processo de desenvolvimento dela. Ela está ali prestes a se casar com esse homem, e esse homem vem para reivindicar o direito à mão daquela mulher. Afinal de contas, ele era casado com a suicida. Então, ali naquela situação de confronto, Bella decide ir com ele e agir como se não soubesse, como se fosse a própria mãe, para que ela pudesse conhecer quem foi a mãe, quem é o pai, entender esse contexto e aprender com isso. Ela não desperdiça uma oportunidade de aprender nunca. Então ela vai, conhece esse homem que é um homem extremamente machista, possessivo, um militar, se eu não me engano. E ele prova ali no convívio que ele é uma pessoa péssima, controladora, que tenta exercer domínio sobre Bella, e Bella reage, escapa, e ainda apresenta uma certa misericórdia, levando ele de volta para o seu Baxter, mas é uma misericórdia um pouco questionável. Afinal de contas, ele é transformado numa cabra, tem o cérebro substituído por o cérebro de uma cabra. Então é um filme muito, muito polêmico, mas muito fascinante. Esse é um filme muito, muito provocativo para trazer reflexões sobre como as relações intrafamiliares, a relação com os cuidadores, vai modular de forma profunda e quase que permanente a sua visão do mundo, a forma como você interpreta as relações, o seu desejo, as coisas que você acredita que precisa manter para estar seguro. É um filme muito, muito polêmico e provocativo sobre diversas questões que eu nem estou conseguindo pontuar aqui. Eu ainda estou fascinado e assimilando todas essas coisas. Mas eu acho que a relação com o complexo de Édipo, a relação com esse entendimento de id, superego. Eu poderia falar também sobre o Winnicott, né? Que também vai falar sobre esse entendimento da criança como algo que faz parte do mundo. Depois ela entende essa separação dela com o mundo e depois ela começa a experimentar o mundo, né? Fica muito evidente essa experiência da Bella ao longo do filme. Outro teórico que se relaciona muito com essa história é Winnicott, Donald Winnicott, que ele fala de 3 aspectos que Bella vive de forma muito rápida, que é a integração, a personalização e a realização. A Bella vive a integração e a personalização quase que de forma simultânea, né? A integração
é o entendimento de que ela é parte de um todo. Ela ainda não assimilou que ela é algo separado disso. Quando ela entende esse processo, ela entende que ela é parte separada do mundo, ela vive o processo da personalização. Porque durante a integração é como se ela acreditasse que tudo que existe ao redor existe para servi-la. E depois, quando ela vai passando pela personalização, ela vai entendendo que ela está separada desse mundo e que ela precisa fazer algo para que o seu desejo, as suas necessidades sejam atendidas, né? Então é a forma como o nosso ego, né, vai começando a se relacionar com o superego para poder entender que linguagem será usada para que você obtenha esse prazer. E aí o próximo passo, que é a realização, é a prática dessa linguagem do superego com o ambiente, para que os primeiros contatos com prazer começam a ser entendidos como algo que pode ser provocado. Então, a Bella, ela vive esses três processos de forma muito rápida, muito diferente de uma pessoa típica, porque ela já nasce num corpo adulto. Ela nasce num lugar, numa condição onde ela pode causar intervenções de um jeito muito mais efetivo do que um bebê precisaria ter de maturação para chegar à condição de viver a realização. A Bella vive isso muito, muito prematuramente. Então, a experiência dela com a aquisição do prazer é muito diferente da experiência que uma pessoa vai viver no seu desenvolvimento psicossexual. No entendimento de como a sua relação com seus cuidadores vai afetar profundamente a sua relação com o desejo, a sua relação com a segurança, a sua relação com a construção de relacionamentos duradouros, a que circunstâncias isso precisa se submeter para que seja um ambiente seguro, né? Sobre a posse, sobre questões relacionadas ao machismo, o quanto disso é entendido como pré-requisito para exercer um papel de homem ou de mulher. É um filme riquíssimo que eu recomendo a todas as pessoas, que apesar de polêmico e provocativo, é um prato cheio no entendimento da forma como a gente vê as relações e o quanto disso é presente na nossa própria construção de entendimento do mundo.